Irmãos, graças a paz a todos. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, vou ler do 6 até o 8. 1 Pedro, capítulo 2, do 6 ao 8. Se eu perguntar para os irmãos, Jesus Cristo é precioso para você? Vamos lá, irmãos? Vou levantar a mão aqui hoje. Jesus Cristo é precioso para você? Sim. Então nós vamos ver, amados irmãos, se ele é precioso de fato. Nós vamos ver à luz da palavra de Deus. O que é Jesus Cristo ser precioso para nós, irmãos? E nós vamos ficar admirados de ver que nós estamos equivocados em muitas coisas de nossas vidas. E aqui está 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Por isso, está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Aqui já temos a primeira preciosidade. Então é essa pedra angular que é Cristo, ela é eleita e ela é preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ou, podemos dizer, será abalado na sua confissão de fé, no seu fundamento. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vem assim, principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa para os incrédulos. São esses os que tropeçam em palavras, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quem que é precioso? A pedra angular que é Cristo. E para aqueles que creem que Cristo é a pedra angular, e creem nele como o único Salvador, ele também é precioso. Precioso. O que é precioso para a sua vida? O que é precioso? O que se faz com as coisas que são mais preciosas na sua vida? Você zela, pensa, guarda, estima, tem afeto, tem prazer, anseia. E quais são as evidências que os crentes apresentam de que Cristo é precioso para eles? Quais são as evidências? Irmãos, nós vamos cair de costas. Eu acabei de dizer aqui para os irmãos que o que tem determinado a nossa caminhada cristã, a nossa leitura da Bíblia, oração, congregar, o que tem determinado muitas vezes não é a nossa afeição a Cristo, mas a afeição a qualquer outra coisa que não seja Cristo. Já disse também aqui para os irmãos que quando nós vamos fazer uma programação na nossa agenda, a última coisa que a gente coloca lá é as coisas de Deus. Eu vou fazer isso, 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 e se der um tempo eu vou colocar as coisas de Deus lá. Irmãos, isso denota um distanciamento de Cristo. Como você em Jeremias 2, quando Jeremias está escrevendo para a tribo do sul, que vai para a Babilônia, Deus fala assim: vocês têm afeição a mim. Vocês me ouviram, vocês me obedeciam. Vocês consagraram sua vida a mim. O que aconteceu? O que houve? Vocês não perguntam mais para mim.
nenhum ídolos que as pessoas têm, eles trocam por outro ídolo. Mas vocês não trocaram. Vocês deixaram a glória do céu para a glória desse mundo. Vocês cavaram. Cavar é o esforço, diligência, alvo, projeto, insistência para cavar. Vocês cavaram cisternas rotas, que não retêm água, e deixaram um manancial de águas vivas. E Deus diz para vocês: ponde-vos à margem do caminho e pergunte pelos caminhos antigos, e andai nele. E eles disseram assim: nós não andaremos. Preste atenção, meus irmãos, a sutileza do nosso coração. É do coração nosso que procede as fontes de vida. O salmista diz: guardei o meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 23, o Provérbio 23 vai dizer: filho meu, dá-me o teu coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Tesouro é preciosidade. Preciosidade de terreno, pode ser família, pode ser sua esposa, seu esposo, pode ser seu bem, pode ser seu carro, sua propriedade, seja o que for. Aonde estiver o teu tesouro, estará o teu. O tesouro você guarda, você pensa nele, você tem afeição por ele, você tem medo de perder, se cuida dele, sempre se está vendo, se está ali mesmo. E Jesus é preciosidade para nós. Ele é precioso para nós. Então, amados irmãos, vamos ver nessa noite 12 evidências, rapidinho. 12 evidências que Cristo é precioso para nós, ou não. Ou não. A própria Bíblia diz assim: eles honram-me com seus lábios, mas seu coração está longe. Irmãos, o cântico que nós cantamos é águas purificadoras. Você tem que ir lá, Ezequiel. Sabe o que ele diz lá? Você precisa entrar. Você tem que pôr o pé. Vai subir lá. Continue subindo. Continue. Até você desaparecer. Esse Cristo ser tudo para você. Aí você vai fluir de Cristo. Você está entendendo? João 3:30, ele vai dizer: convém que Cristo cresça, que eu desapareça. Essa vida, meus irmãos, essa vida que eu e você nós precisamos. Essa vida com o Senhor Jesus Cristo, não uma vida superficial. As evidências, meus irmãos, nós acabamos de dizer aqui sobre o amor, ele exige prova. O amor a Deus exige que nós provemos que amamos a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Quais então? Se Cristo é verdadeiramente precioso para nós, confiaremos nossas preocupações eternas em suas mãos. É isso que nós fazemos. Por que nós corremos tanto atrás de coisas? Não dizer que não são necessárias, mas por que nós gastamos tanto tempo atrás de coisas? Por quê? Porque elas são preciosas. Nós sentimos falta, aquilo é nossa vida, nós dependemos daquilo, nossa confiança e esperança está naquilo. O equívoco. Jeremias 17 vai dizer assim: maldito o homem que confia em si, mas o feliz é o homem que confia em Deus. Você
está vendo, irmãos? Você pode fazer todas essas coisas confiando no Senhor, com moderação, não desgastando a sua vida nessas coisas, não tendo tempo para Deus. Não tendo tempo para Deus. Irmãos, o que mais falta para mim e para você é tempo para Deus. É vida de intimidade com Deus. Não há vida cristã que cresça, amadureça, que expresse Cristo cada vez mais. Se eu e você, nós não andarmos com Cristo, permanecemos em Cristo, reconhecendo que Cristo é a nossa vida, e eu preciso ser encharcado de Cristo para expressar Cristo. Por isso, honra-me com seus lábios, meu coração. O coração é o local das afeições. Está entendendo? Da nossa vontade. Mas a nossa vontade, nossas afeições estão longe. Aí você vai entender por que Mateus 6 vai dizer: olha, não acumuleis por vocês tesouros terrenos que traça, ferrugem e corrói, mas acumuleis para vocês tesouros celestiais eternos, que nem traça, nem ferrugem e corrói, porque aonde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí estará o teu. Então, se Cristo é a minha preciosidade, aonde que está o meu coração? A minha vontade, a minha mente, os meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meu caminhar, aonde que estão? Mas, irmãos, todas as nossas esperanças têm que estar centralizadas em Cristo. As circunstâncias, elas sempre vão estar aí. E graças a Deus por elas. Porque as circunstâncias vão mostrar que eu e você somos fracos. E muitas vezes vão mostrar para mim e para você que nós estamos equivocados no nosso caminhar com Cristo. Estamos deixando Cristo para a última tacada. Como diz lá o salmista, o que ele diz o salmo lá? Alegrei-me, como ele disseram, vamos à casa do Senhor. Amados irmãos, cadê a alegria? Cadê a preciosidade? A alegria está desfocada. E não adianta falar em novo nascimento. Se nascer de novo, amados irmãos, você vai ganhando preciosidade. Não adianta falar da cruz, se você não experimentar a cruz na sua vida diária. Nós vamos ser grandes conhecedores da palavra da cruz, mas não do poder da cruz na nossa vida. O novo nascimento, amados irmãos, é o início dessa carreira cristã. Se não nascer de novo, você não entra nessa carreira cristã. É o início. Para ter uma vida centralizada nele, porque ele é o fundamento. Mas irmãos, olha Colossenses, vou ler para os irmãos, Colossenses 2, olha que diz lá. Colossenses. Vocês lembram lá de Gálatas, que diz assim: quem enfeitiçou vocês? Quem fascinou vocês? Vocês corriam bem. Vocês estavam me servindo, vocês estavam me amando, vocês estavam me ouvindo, vocês estavam me obedecendo, vocês estavam andando na graça, vocês estavam andando no Espírito Santo de Deus. Por que vocês estão voltando para a lei? Por que estão voltando para as festas? Quem enfeitiçou você? Amados irmãos, o que o inimigo mais faz é enfeitiçar eu e você, tirando o nosso foco da preciosidade, que é Jesus Cristo. Ele é a preciosidade. E ele vai fazendo substitutos. Ele vai substituindo uma coisa que é preciosa de Cristo por uma outra coisa que é do mundo terreno, finito. E nós vamos deixando de valorizar. Não adianta, você pode falar sobre o novo nascimento, nasceu de novo, pode falar que passou pela cruz, mas onde está a sua preciosidade? Em suma, amados irmãos, ele está dizendo aqui, olha aqui, capítulo 2 de Colossenses. Para que os corações deles sejam confortados
transportados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aí ele vai dizer no versículo 6, ora, como recebesse a Cristo? Como é que você recebeu a Cristo? Pelo novo nascimento. E agora, o que você vai fazer com ele? Como você recebeu a Cristo? Pela graça e misericórdia de Deus. Agora ande debaixo da graça. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim andai nele. Amados irmãos, você recebeu a Cristo, então anda em Cristo. Dependa de Cristo. Anseie por Cristo. Tenha algo por Cristo. A preciosidade é Cristo. Tudo. Cristo tem que ser tudo em todos. Nessa assembleia do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, nele radicados. Radicado é a raiz. Ninguém está vendo. Está lá no fundo. Mas ele diz edificados. Todo mundo está vendo. Como é que você conhece a árvore? É pela raiz? Absolutamente não. Você conhece a árvore pelos frutos. Então dizer que nasceu de novo, que conhece a obra da cruz, passou pela obra da cruz, mas aonde está radicado você? Cadê a expressão de Cristo? Cadê a devoção a Jesus? 2 Coríntios 11, 3 diz assim, Paulo diz assim, eu temo que do mesmo modo que Satanás enganou Eva, vocês sejam enganados, e vocês se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vocês se afastem, pelo engano, enfeitiçando. Não precisa fazer isso, não precisa congregar, não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, não precisa. O que é isso? Está sendo muito radical, está sendo muito puritano. Ah, meus irmãos, que equívoco, né? Olha a igreja hoje. Olha o mundo evangélico hoje. Deixaram Jesus. Cisternas rotas, que não retém a água, deixar o manancial de água viva que é Jesus Cristo. E aonde Jesus está? Batendo do lado de fora. Sou rico, abastado, não preciso de nada. Eu sei tudo sobre o novo nascimento. Sei tudo sobre o evangelho da cruz. Mas onde Jesus está? E o que ele diz lá, amados irmãos? Eu disciplino todos quanto amo. Arrepende-te. Aonde que está faltando aí, meus irmãos, o coração? Fechado para Cristo. Fechado para Cristo. Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Se Cristo não é o seu tesouro, você fecha para Ele. E você abre para quem? Para o mundo. Para o mundo. Você abre para qualquer outra coisa. Mas para Jesus está fechado. Amados irmãos, o segundo aspecto que eu queria falar com os irmãos. Esse Cristo é precioso para nós, teremos prazer em pensar nele, em ouvir falar dele, e falar dele, irmão. Você está entendendo? Se Cristo é precioso para nós, nós ansiamos pensar nele, ouvir falar nele e falar dele para as outras pessoas. Se ele é precioso para nós. Você está entendendo? Como é que você encontrou um grande tesouro que é Cristo, você vai contar para outras pessoas? Você que encontrou a água, o manancial de água viva, não vai contar para as pessoas que estão com sede? Ah, meus irmãos, será que nós temos prazer em pensar nele? Você tem pensado nele, irmãos? A semana toda pensar no trabalho, vou levantar, vou cozinhar, vou fazer isso, fazer isso. Não pensa em Jesus? Deveria ser como o nosso irmão Laurence. Ele escreveu um livro, A Presença do Senhor. Aquele homem, ele era um sacerdote. Mas sabe uma coisa, meus irmãos? Ele aprendeu. Ele dizia assim, como? Como que eu vou servir a
vivo na cozinha o dia inteiro, eu sou o cozinheiro de todas essas coisas aqui. E ele aprendeu a usufruir da presença de Deus, cozinhando, cantando, orando, pensando em Cristo. Você está vendo, irmãos? Será que nós queremos ouvir? Olha o que Colossenses 3 diz, irmãos. Olha aqui, Colossenses 3 diz assim: portanto, visto que, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai, amados irmãos, é imperativo, é uma coisa constante, é um anseio, é uma busca. Não é isso que a Bíblia diz? É uma busca, não é um dia só não, eu busco. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei. Eu quero morar na casa do Senhor, eu quero contemplar a sua face. Você está entendendo, irmãos? Não há uma busquinha hoje, outro dia não, uma busquinha fim de semana, vou ouvir a palavra de Deus, vou embora e acabou. Mas irmãos, isso não é vida cristã. Vida cristã é andar com Cristo, depender de Cristo, conhecer a Cristo, se arrepender, confessar seus pecados, ser quebrantado diante do Senhor. E ele vai dizer assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Presta atenção, pensai nas coisas lá do alto e não na que são aqui na terra. Presta atenção, há um contraste entre aquilo que é invisível, eterno, com aquilo que é visível e terreno. Você está entendendo? É um contraste. A circunstância, o mundo quer que você pense naquilo que é visível, aquilo que é terreno, que você possa pôr a mão. E Deus está dizendo para mim e para você que eu e você devemos buscar aquilo que é eterno, é invisível e é eterno. Aí ele continua dizendo: por quê? Porque a nossa vida está oculta, unida juntamente com Cristo em Deus. Aí ele vai dizer: quando Cristo, que é a nossa vida, ganhamos a vida de Cristo no novo nascimento. Temos vida, mas quanto de Cristo nós temos? Então recebemos Cristo como Salvador, está tudo bem, sou salvo, vou para o céu, acabou? Não, irmãos. Isso é o início de uma grande jornada. Jesus chama eu você, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos salvarei. Depois ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tereis descanso para vossas almas. Ele disse: você quer me seguir? Se quer ser meu discípulo? Você nasceu de novo? Você sabe o que é a obra da cruz? Então preste atenção, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e me siga. É o único modo de ser parecido com ele, é seguir, é andar com ele, estar com ele, ter vida de união com Cristo. Meus irmãos, será que nós ansiamos isso? Ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ansiamos pela vida de Jesus? Ansiamos pela vida de Cristo? Pensamos nela? Pensamos como vai ser a glória lá no céu, que eu não tenho nem ideia. Mas aí, será que você pensa? Ou nós pensamos na nossa casa terrena, o que nós temos, nosso trabalho, e daqui a gente bota toda a nossa força, nosso pensamento, nossa diligência, nosso coração, nossa mente, nosso desejo, nosso anseio, e nós deixamos escapar o que é eterno, o que nunca pode tirar. E você. E as nossas vidas vão definhando espiritualmente. Vai secando. Cadê o fruto? Não vai ter. Porque simplesmente nós que falamos que Jesus é precioso, não é precioso. Alguém aqui tem alguma joia em casa? Alguma coisa que você gosta. Pode ser, comprou no 199, não tem problema. Mas você gosta daquilo, o que você faz? Você sabe onde que está? Você não dá uma olhadinha de vez em quando? Você não dá uma lustrada de vez em quando? Você não usa? E por que
Cristo, que é o precioso, amados irmãos, nós deixamos ele de fora. Você está entendendo, amados irmãos, que Satanás vai trocando todas as coisas? Satanás coloca a sua família em primeiro lugar, a igreja em primeiro lugar, a sua vida conjugal em primeiro lugar, seus filhos em primeiro lugar, coloca o seu trabalho em primeiro lugar. Mas irmãos, é um equívoco. E Deus diz para mim e para você: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É o governo soberano de Deus. E quando você vai orar, então, aí nós vamos mentir para caramba. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. Como é que eu santifico o nome de Deus? Deixando que Ele governe a minha vida. E que eu faça a sua vontade, assim na terra como no céu. O seu nome é santificado. Você está vendo, amados irmãos? A Bíblia confronta eu e você. Confronta. Então, conhecimento, preencher a mente, pensamento, meditações, respeito, afeto, apegar-se, ter deleite em Cristo. Tem desejo, eu amo a Cristo, eu quero conhecer a Cristo, com toda a dificuldade que eu tenho, com as lutas que eu tenho. Mas, amados irmãos, vamos ser sinceros, Jesus não tem sido tão precioso para nós assim, né? De vez em quando a gente lembra dele. De vez em quando a gente vai ler a Bíblia, ou vai orar, ou vai congregar, de vez em quando, porque Jesus não é precioso. Ele não é tão precioso assim para nós. Mas, irmãos, Hebreu diz assim: admoestai-vos uns aos outros, quanto mais o dia se aproxima. Não deixeis de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Ai, irmãos, mas Jesus não é precioso? Nós vamos privilegiar de congregar com a família. Está errado? Não, vai ter dia. Congregar com qualquer outra coisa. Mas Cristo não é precioso, irmãos. Não presta atenção. Terceiro, se Cristo é verdadeiramente precioso para nós, devemos ser gratos pelos benefícios que recebemos, amados irmãos. E quantos benefícios nós recebemos? Estávamos mortos, deu vida. Estávamos perdidos, foi achado. Estávamos nas trevas, estamos na luz. Eram filhos do diabo, somos filhos de Deus. Não éramos povo, agora somos povo de Deus. A nossa família era da perdição, agora somos família de Deus. O nosso destino era o inferno, o nosso destino agora é o céu. Ele nos salvou. O benefício da encarnação de Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele vai até a cruz, morre por mim e por você. E naquela cruz Ele atrai eu e você para quê? Para que eu e você usufruíssemos dos benefícios da sua morte e da sua ressurreição e da sua entronização e da vinda do Espírito Santo para nossas vidas. 4, meus irmãos. Se Cristo é verdadeiramente precioso para nós, devemos preferi-lo acima de qualquer outro objeto. Ele ocupará o lugar principal em nossos afetos. Está vendo? O que eu e você precisamos? Uma coisa. Uma coisa. Maria, quantas coisas ela tinha? Uma coisa. Uma coisa, Marta, é só uma coisa para você. É o principal. Não quer dizer que você não tem que limpar a casa, fazer o seu trabalho, não, mas uma coisa. Qual é a coisa de Maria aos pés de Jesus? Está entendendo? O salmista, Salmo 27, 4, Davi vai dizer uma coisa só: eu anseio e buscarei. Paulo diz assim: uma coisa faço, esquecer das coisas para trás. Eu prossigo para o alvo, na soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mas também Jesus diz para aquele perdido, religioso, rico, jovem, ele diz para aquele jovem, só falta uma coisa: você não tem nada. Tudo que você tem não pode salvar você. E aquele jovem preferiu ficar com o finito, terreno, do que o infinito, invisível, celestial. E Jesus o amou. Está vendo, amados irmãos?
Uma coisa só. Uma coisa. Qual objeto que está à nossa frente? É uma busca, é um anseio, é um desejo. Conhecer Cristo, amar Cristo, ser parecido com Jesus. Eu anseio. Nasci de novo, e daí? Eu conheço a cruz, e daí? Está levando a sua cruz? Está negando você mesmo e tomando sua cruz? Você está tomando o jugo de Jesus? E aprendendo dele? Que é manso e humilde do coração? E tem descanso para vossas almas? Amados irmãos, nós precisamos dele quando estamos nas trevas para nos iluminar. Nós precisamos dele, amados irmãos, quando estamos apáticos, sem vida. Nós precisamos dele quando estamos fracos para nos fortalecer. Nós precisamos dele quando somos tentados para nos amparar. Precisamos dele quando há dúvida e perplexidade para nos consolar e nos trazer a paz. Precisamos dele quando estamos inquietos, com medos, para nos encorajar. Precisamos dele quando vacilamos diante das promessas por causa da incredulidade, para confirmar a nossa fé. Porque ninguém além de Cristo para fazer essas coisas por nós. Ele deve ser precioso para mim e para você. Está vendo, amados irmãos? Sim. Se Cristo é verdadeiramente precioso para nós, desejaremos sinceramente a sua presença e ansaremos por desfrutar de uma comunhão íntima com Ele. As pessoas que você gosta, você não gosta de encontrar? As pessoas que você ama, você não gosta de encontrar, abraçar, conversar, falar com as pessoas? Você não gosta? E por que Cristo não? Se nós falamos que amamos a Jesus, Jesus deveria ser primeiro em tudo na nossa vida, irmãos. Primeiro no nosso ouvir, primeiro no nosso ver, primeiro no nosso coração, primeiro nas nossas emoções, primeiro no nosso servir, primeiro no nosso andar. Cristo. Muitas vezes nós estamos com a Bíblia na mão, amados irmãos. Eu disse para os irmãos na quinta-feira, lá na Cadá, Rosângela, né? A Bíblia fechada é trevas. Mas se você abrir, é luz. Talvez sua Bíblia esteja fechada na sua casa. Não adianta nada. É trevas. Mas a hora que se abre a Bíblia, é luz. É a revelação de Cristo. E eu e você temos que ter uma Bíblia aberta. Não aberta assim em casa, assim. Uma Bíblia aberta, onde podemos, amados irmãos, conhecer o nosso Senhor, amar o nosso Senhor. Ora, Maria Madalena, irmãos, tinha 7 demônios. Quantos demônios nós tínhamos sem Cristo? Você sabe, medicina, quantos demônios nós tínhamos sem Cristo? Agora tem uma legião. Porque quem está sem Cristo está na mão de quem? Santo. E Jesus foi lá, tirou todos os demônios dela e ela conheceu Jesus. Os demônios saem e entra Cristo. A luz, treva sai, entra a luz. O inferno sai, entra o céu. Você está entendendo? A morte sai, entra a vida. Como é que ela não poderia amar seu Senhor? Ela soube de um modo ou outro que sumiu o corpo dele, não está lá. Ela fica desesperada, vai até o jardim. Cadê o corpo do meu Senhor? Cadê o corpo do meu Senhor? Ela ama o seu Senhor. Ela tem devoção a Cristo. Jesus começa a conversar com ela, ela acha que o jardineiro. Mas quando Jesus disse para ela, Maria, irmãos, as minhas ovelhas ouvem minha voz, sabe que é minha voz e me conhece. Imediatamente, ela viu Jesus. Você está vendo, irmãos? Que amor é esse? Que amor é esse que pega um vaso de alabastro do trabalho de um ano, quebra o vaso,
que é guardado para a noite de núpcias, para jogar no leito de núpcias, quebra em cima da cabeça de Jesus e desce, e ela vai aos pés de Jesus, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e suas lágrimas, dizendo para ele: Senhor, o Senhor é mais precioso para mim, o Senhor mais precioso, o Senhor é meu cabeça. Você está entendendo? Eu sou tua serva, o Senhor é minha glória, precioso. E os outros discípulos que estavam ali, meus irmãos? Jesus era precioso? Absolutamente não. Eles recriminaram ela de fazer aquilo. Você está entendendo, meus irmãos? Nós estamos mais para Pedro do que Maria Madalena. Nós estamos seguindo Jesus de longe. A vida cristã não é simples. Estamos sentando na fogueira que não é de Deus. Estamos convivendo, ouvindo aquelas pessoas que não são de Deus. E estamos negando a Jesus diante daquelas pessoas que não são de Deus. Por quê? Porque nós estamos seguindo Jesus de longe. Jesus não é tão precioso assim. Olha aqueles dois no caminho de Emaús. Jesus ressuscitou. Mas será que ele ressuscitou? Vamos voltar para Emaús, 8, 10 quilômetros. Vamos andando a pé, vamos conversando, vai conversando. A tragédia, afinal de contas nós esperávamos. Ele vinha libertar a gente. Ele é o rei e o Messias. E daí, cadê ele? Jesus entra no meio deles. E Jesus começa a conversar com eles. E Jesus vai falar para eles o quê? A palavra de Deus. Tudo que está escrito no Novo Velho Testamento, tudo fala de mim. Amados irmãos, enquanto Jesus falava, o que acontecia com aqueles dois? O coração que estava frio, congelado, foi aquecido. Por quê? Porque Jesus estava no meio deles e eles estavam ouvindo a Cristo. E quando Jesus disse que ia passar, o que eles falaram? Senhor, entra na nossa casa. Não vai embora. Você está vendo, meus irmãos? Um túmulo vazio. Corações vazios. Uma casa vazia. Mas quando Jesus entra, os corações enchem, são aquecidos. A casa, meus irmãos, é ajustada por Cristo. Você está entendendo o amor a Jesus? Essa devoçãozinha, meus irmãos, nós temos tempo para tudo. Você tem o seu lazer, não tem mal nenhum. Mas nós temos tempo para lazer, nós temos tempo para tudo. Mas para Jesus ele tem um tempo? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Amados irmãos, a Bíblia diz: não ameis o mundo e aquilo que no mundo há. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. Não ame. Não ame. Porque o mundo jaz no maligno. E o Deus desse mundo é Satanás. Não ame. Mas ele vai fazer de tudo, amados irmãos, para que eu e você ficamos contentes para ele. Então, se Cristo é verdadeiramente precioso para nós, desejaremos sinceramente a sua presença, ansiaremos por desfrutar de uma comunhão íntima com ele. Você está vendo? Lutas você vai ter para ter uma comunhão com Cristo. Mas, meu amado irmão, não existe hora mais preciosa. Hora que você está diante do seu Senhor. E Ele conhece você. Mas Ele me ama, Ele me recebe, Ele me aceitou através do seu Filho. E eu e você podemos chegar, Pai, Paizinho. Irmãos, precioso. Ele é precioso para mim e para você, irmãos. Ele é precioso. Para quantas coisas nós temos que morrer, amados irmãos?
morreu para nós mesmos, para o nosso eu. Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Morreu para a carne, Gálatas 5:23. Morreu para esse mundo, e o mundo está morto para mim. Quanto, irmãos? Amados irmãos, mortos para a lei, para nós mesmos, para a carne, para o mundo e o mundo para nós, mas vivos para Deus. Amém. Deus nos deu um novo nascimento. A cruz de Cristo, amados irmãos, é a coisa mais tremenda no cosmos todo que aconteceu. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é Senhor. Amados irmãos, quando Jesus foi batizado, desceu a pomba sobre ele, o céu se abriu, irmãos. Nós não temos noção do que aconteceu lá no céu, os anjos lá no céu. E tem que ter noção. Preciosidade que é Cristo. Ele é precioso para mim e para você. Jesus tem sido precioso para mim e para você, meu amado irmão. Será que nós temos Jesus como nossa maior preciosidade? Se nós temos, tem marcas, evidências que Jesus é precioso para mim e para você. Esse tema nós vamos continuar, irmãos. Nós precisamos continuar. Eu preciso continuar para mim. E para vocês, amados irmãos. Novo nascimento? Maravilhoso. Maravilhoso. A cruz de Cristo? Maravilhosa. Mas mais maravilhoso é o precioso Jesus Cristo. Ele é nossa preciosidade. Eu e você, amados irmãos, devemos almejá-lo. Nós devemos ansiar por ele. Como o salmista diz, essa colocação diz aqui, ó, como suspira pelas águas, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede, sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O anseio por Deus. Os temas bíblicos hoje você tem de cor. O que você quiser saber? As conferências estão aí, uma atrás da outra. Inclusive lá no sítio. E daí? Deus aguarda uma resposta minha e sua. Vida de abnegação. Negar a nós mesmos. Negar aquilo que mais ocupa o nosso coração, nossa mente e o nosso esforço. Oh, meus irmãos, ainda nós não entendemos. Quando Jesus disse em Mateus 6, você vê lá os senhores, presta atenção, coisa celestial e terrena, luz e trevas. Se os nossos olhos forem bons, que olham num lugar só, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos, amados irmãos, tiverem visão dupla, os nossos corpos estarão em guiados por trevas. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, dinheiro, ou você serve a Deus. Nunca sirva ao dinheiro. O dinheiro tem que servir a você. Porque se você inverter, amados irmãos, Deus nos ama. Por isso que ele vai dizer, não ande ansiosos por coisa alguma. Pensai, considerai, olhai.
Depois ele diz assim: aquietai-vos. Aquietai-vos. E qual o remédio? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amados irmãos, o que determina a nossa vida cristã, a nossa afeição a Cristo, a devoção a Cristo. Se amamos a Cristo, ouvimos Cristo, obedecemos Cristo, temos anseio por Ele, desejamos mais e mais dEle. Se nós não temos isso, amados irmãos, então nós temos que perguntar: aonde está a minha preciosidade? Aonde está o meu tesouro? Não tenha dúvida nenhuma, amados irmãos, que nós somos tendentes a deixar o Senhor. Colocar coisas substitutos. Substituto. Nada substitui o Cristo. Nada substitui a esperança, a salvação, a glória de Cristo. Nada, irmãos. Nada. Tudo é ilusão. O que você tem é ilusão. O que eu tenho é ilusão. Tudo vai passar. Se você não aprender a usar o que Deus tem nos dado para a glória dEle, essas coisas vão ganhar nossos corações. E nós vamos deixar Cristo do lado de fora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações, quebranta nossos corações. Que possamos servir e andar seguindo os passos do Cordeiro. Mas tem preço, irmãos. Tem preço. Abnegação. Negar. É difícil, né? É difícil. O que Timóteo diz assim: diga aos ricos, não ponha sua esperança nas suas riquezas. Mas, irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Tudo que você está vendo aí, por trás é dinheiro, poder, dinheiro. E na minha e na sua vida, se nós bobearmos, entramos na mesma circunstância. Se Deus quiser dar, graças a Deus, dá para uma finalidade. Aí que está o problema. Está entendendo? Não se orgulhe dos seus carrões, suas casas. Está errado? Não, mas não se orgulhe. A Bíblia diz em Jeremias 9: não se orgulhe o rico da sua riqueza, o sábio da sua sabedoria. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em mim, conhecer que eu faço misericórdia. É esse que eu tenho que conhecer, irmãos. É Jesus. Precioso, irmãos. Essa pedra preciosa no lugar deve ser a maior preciosidade minha. Que Deus tire as travas dos meus olhos do seu irmão. Que possamos enxergar mais claramente as riquezas e as glórias do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e amá-lo. E amá-lo pelo que Ele é. Que Deus seja louvado. Deus permitir, no próximo sábado, irmãos, nós vamos continuar no assunto. Preciosidade. Vamos ficar em pé para orar.